oficial em que a Academia de Letras do Vale do Longar faz lançamento do livro Mais um Poemas do escritor Gilson Lais Monteiro. O professor Assis Mesquita para a apresentação do livro. Excelentíssimo senhor Dr. Tomás Gomes Campelo, o digo presidente da Academia de Letras Vale do Longar, Dr. Magno Pires, subsecretário de Administração, representando nessa oportunidade o seu governador do Estado, Dr. Pedro Alcântara, juiz da nossa comarca, demais acadêmicos componentes dessa mesa, meu caro jovem poeta, distinta sociedade. Mais um quantitativo, não. Mais um não representa quantitativamente a sequência de uma série, o último de muitas coisas que se sucedem pela lei do contábil, do mensurável, que em termos são o resultado do torpe, do mórbido, da frieza, o empilhamento. Alguém pode tomá-lo assim pela propriedade e simplicidade de sua apresentação, ou mesmo aparência. Pode, inclusive, não alcançar o que cada traço representa em preto, contrastante com o branco, a ausência e a presença da cor. Ler-se-ia mais um, e se daria a conotação do quantitativo simplista ou até mesmo desprezível, ponta de uma série fria. Prefiro mais um. Mais expressando não a quantidade una, mas a realidade eloquente e evidente da valorização, da autovalorização, da maneira de ser, da consciência única, crítica e própria, da dialética do pensar, da consequência no traduzir o pensamento na magnitude de cada letra que compõe o todo expresso nesta obra. Um simplesmente fica por conta da dimensão da mesquinhez, da inconsequência, da incongruência, da fragilidade das palavras, do singularismo do incomparável, do inimitável forjado, não reconhecido daqueles a quem não lhes foi dada a capacidade de penetrar no mais profundo das ideias, na grandeza de cada pensamento elaborado, não para causar impacto ou efeito, mas para traduzir convicções, princípios, filosofia de vida, o ser autêntico. Tivemos para a formação das conclusões acerca desse trabalho o cuidado de analisar palavra por palavra, expressão por expressão, cada pensamento, de todo o ideário nele contido, para que pudéssemos sentir a nuance e a matiz de cada palavra, sem, contudo, ferirmos o pensamento do seu autor. Encontramos o poeta em êxtase quando descobriu, conforme ele próprio, um universo fantástico, a chave para todos os mistérios. Pés no chão na realidade e olhos vagantes no horizonte indefinido do tempo e do espaço, resultando na busca constante de perspectiva de todas as dimensões do existir, como que mergulhado em uma visão apocalíptica, buscando em cada fato, em cada acontecimento, em cada momento circunstancial, a razão para cada coisa, a explicação para tudo o que acontece à sua volta, sempre atento para as consequências da roda viva do tempo, que não para, carrega consigo, deixa para trás, atropela, segundo Chico Buarque.
roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão, o tempo rodou de repente as voltas do meu coração. A clarividência de sua sensibilidade mostra a evidência de sua postura poética, muito bem traduzida quando diz em destino de poeta. Sonhar com boca cheia de verbos que avançam um sinal vermelho, tragédia, mania de sofrer fora da prisão. O turbilhão das ideias é tamanho que leva o poeta a desejos não de fuga, mas quase que ao pedido de socorro quando em ausência canta. Se eu pudesse falar aos anjos, pediria a guarda dos rostos invalidados nos segundos obscuros. Evidência inconteste de sua inquietude face à obscuridade dos interesses, dos desejos, das convicções, dos princípios que orientam. A sua inserção no dia a dia e a atenção à transitoriedade da história o tornam inquieto, preocupado, pasmo até, pela rapidez com que as coisas acontecem. Não pela corrida da história, mas pela facilidade com que os fatos são esquecidos, minimizados, desprezados. Mas o que é mais preocupante, forças ocultas promovem diretivamente a alienação das pessoas, fazendo-as esquecer a realidade do cotidiano, a sua própria realidade, a mesquinhez dos aproveitadores, a falta de escrúpulo dos inconsequentes. Esta postura é traduzida com muita propriedade através de uma imagem aparentemente dócil, inocente, ingênua, em Passagem. Um homem vê a novela das 8 e esquece as nuvens anunciando o inverno. Imagem reveladora da alienação programada para desviar a atenção para coisas vãs. O ponto alto da sensibilidade do nosso poeta é a sua consciência da própria transitoriedade da memória dos homens e coisas de sua terra. Em Momento no Rio, escreve: aqui jaz em pedaços de um povo acostumado à transitoriedade das águas que sepultam o passado. Imagem viva de um povo, de uma sociedade sem memória. É o canto triste do poeta, sentindo a dinâmica da história, deixando na sua trajetória a amnésia no tempo e debilitados os valores que são o patrimônio de uma sociedade. E oportuna aos que fazem graça às custas da miséria dos desvalidos. São os chamados mercadores de ilusões. Coincidência ou propósito, não sei. O seu canto poético se encerra com recomeçar. Torpe e desprezível, o jeito vai apagando as marcas que o show fez para dar lugar à ciência coletiva do adeus. A cada palmo de terra, cava-se o futuro feito de ferro e brasa nas costelas de Adão. O sopro feroz, brinquedo do amanhã, mira as nuvens esparsas em sonho. Com a maestria que o caracteriza, disse Herculano Moraes, sobre a nova geração da qual pertence Dilson Lages Monteiro. É inquieta, refletidora das emoções e expectativas naturais de quem procura espaços e conquistas numa sociedade em que os valores trafegam no sentido inverso à história. A angústia desse tempo se revela na inquietação de jovens que buscam alternativas, procuram caminhos e se doam à tarefa de reconstituir os tecidos necrosados de uma sociedade apodrecida. Dilson Lages assimila de maneira ímpar esse estado de espírito. Não se acomoda com o que vê, não se comove simplesmente ao ver desfilar tanta improbidade. Reage, luta, contesta, denuncia. E o faz com muita sabedoria,
dentro de uma ótica que o caracteriza, de uma perspectiva definida e sólida. Mais um significa o enriquecimento do acervo das coisas boas que ainda temos, de bom gosto, sobretudo. Gilson Lages Monteiro não é apenas mais um poeta nosso, é um daqueles que orgulham e engrandecem a grande galeria de anjos pensadores da terra dos intelectuais. Muito obrigado. Meus senhores, minhas senhoras, o grande poeta Lupicínio Rodrigues certamente estava num de seus nobres momentos de inspiração quando escreveu: o pensamento parece uma coisa à toa, mas como a gente voa quando começa a pensar. É por isso que convidamos a todos para recomeçar a pensar, permita-nos o eco, as próprias ações humanas, porque recomeçar é tão inevitável quanto sonhar e morrer, especialmente sonhar. Mas você que vai ler mais um, nós que iremos ler mais um, entraremos em contato com o homem nas qualidades e defeitos. Das qualidades nós destacamos o grande sentimento da saudade. E quem de nós não tem ou já não teve saudades? A saudade dos amigos e dos parentes distantes, a saudade daqueles que mantêm conosco laços afetivos acentuados, a saudade de outros tempos, a saudade. Tem mais um, Poemas, esse que é um dos grandes papéis da literatura, trabalhar a reminiscência, está presente de forma bem acentuada. Ora, através da retomada da própria infância, ora, através da retomada de momentos presentes. Nós também iremos encontrar a necessidade de resgatar e de lapidar a própria consciência. Afinal, é o homem nas suas qualidades e fraquezas. As mãos, como extensão do nosso cérebro, têm sobretudo, ou deveriam ter sobretudo, a grande função da construção. No entanto, nas pequenas províncias, nas pequenas vilas, o que observamos? O êxodo rural inconsequente, os índices de analfabetismo incabíveis, a fatalização, a falta de perspectivas, o desemprego, a segregação familiar com o declínio total dos valores e feridas sociais múltiplas. Portanto, a literatura não deve perder essa função de questionar, porque o artista não pode alienar-se do seu papel social. O artista não pode, em instante algum, esquecer que também é um cidadão. E como cidadão, ele reflete os valores que fazem parte do seu tempo. Surgem as grandes ações, dos questionamentos surge o desejo de transformação. E transformação também é função da literatura, ou pelo menos a condução do pensamento, a fim de que sejam efetivadas as transformações, faz parte da literatura. Todas as coisas têm seu tempo, e todas elas passam debaixo do céu. Agora, é tempo de colocar a mão na consciência, é tempo de conduzir as vontades, é tempo de poesia, é tempo de construção. A todos vocês, muito obrigado, muito obrigado. Da Academia de Letras do Vale do Longar, desembargador Tomás Campelo, excelentíssimo senhor Pedro Alcântara, juiz de direito de Barras, excelentíssimo senhor jornalista Herculano Moraes, membro desta academia e da Academia Piauiense de Letras, excelentíssimo senhor professor Melquisedeque Viana, excelentíssimo senhor Dr. José do Regulages,
membro e secretário-geral da Academia de Letras do Vale do Longar, excelentíssimo senhor professor Tarcísio Mesquita, excelentíssimo senhor Dilson Lages Monteiro. Quem fala aqui em Barras, como eu, fala também para os parentes, porque Barras deu a minha mãe, deu a minha família. E ao falar para parentes e para amigos, a gente fala sempre emocionado. Notadamente, quando o apresentador, o professor Tarcísio Assis Mesquita, o Herculano me passou o nome de Tarcísio, Assis Mesquita, fez uma belíssima apresentação do livro do Dilson Lages. E veja, Dilson, como o seu livro já estava sendo criticado, e veja a sua coincidência. Quando o Assis falou, estava a falar, eu estava lendo algumas páginas do seu livro. E retirei da página 49 o texto em que eu iniciaria as minhas palavras sobre o seu livro. Veja a coincidência, veja a interpretação verdadeira, exata do que você escreveu. Eu ia começar, e vou começar. Você disse o seguinte: descarrega ao microfone o berro da opressão, o povo que se dane com a alimentação. E ao lado, à esquerda, nós temos educação, alimentação, saúde e saneamento. E um macaco fazendo discurso. O nosso ancestral, o homem das cavernas, e o povo de braços elevados, pedindo evidentemente justiça para todos. O seu livro, Dilson, e as suas palavras falaram exclusivamente de injustiça. E eu sei da sua preocupação, porque nós temos a mesma origem. Nós somos filhos de homens do campo, filhos de homem rural, somos filhos de proprietários rurais. E todos sabem, é uma crítica, mas é a crítica verdadeira, que o feudalismo, as grandes fazendas, foram o início da escravidão, foi o início da perseguição ao escravo, aquele escravo que vinha da África, torturado, malsinado, injustiçado, com as iniquidades lá da África. E chegando ao Brasil, foi torturado, jogado às senzalas, jogado às casas grandes senzalas, jogado às fazendas. E é por isso, Dilson, que seu livro é grande, é monstruoso o seu livro, no bom sentido, porque ele reflete a inquietude de que fala Herculano na apresentação, na orelha do seu livro. Ele reflete a mesma inquietude dos abolicionistas. Ele reflete a mesma inquietude de Castro Alves, o seu colega poeta. Ele reflete a mesma insatisfação de todos nós diante das injustiças sociais. E reflete, sobretudo no Piauí, onde um estado que nós temos 57% de analfabetos e tantos outros, talvez 20 ou 30%, que sabem ler e escrever, mas que não sabem interpretar, que são a mesma coisa, dão na mesma coisa.
Então nós temos cerca de 70%, 80% da população que não sabe ler e escrever ou interpretar. Mas esta é a grande semente, porque Dilson, tudo desaparece, tudo sucumbe no tempo, mas as ideias contidas nos livros, elas ficam na história e serão elementos de consultas para as sociedades futuras, para os nossos antepassados e para os nossos passados. É difícil, e eu estava ali também a contar, e vai uma crítica, eu estava a contar quantas pessoas estavam presentes. Aqui presente estão talvez 55 pessoas. Mas não vos desanimeis, Dilson, porque eu também não me desanimo. Não se desanimam aqueles que têm nas letras o seu destino, o seu desiderato, a sua preocupação maior. Porque se aqui estão 55, esses 55 se multiplicam por mais 5 e são 250 a dizer que em Barras, hoje, neste momento, e aqui agora, houve uma solenidade de lançamento de um livro. Não me preocupa, porque vocês vão falar do lançamento do livro de Dilson. Será a semente maior. Se aqui, no convite do Dilson, vai outra crítica, tivesse, após o lançamento da solenidade do livro, haverá um coquetel. Não havia lugar neste salão. Ele estaria cheio, repleto de gente. Mas o importante é os que aqui vieram lhe prestigiar, adquirir o seu livro, Dilson. São justamente aquelas pessoas que dão valor à cultura, dão valor ao desenvolvimento cultural, dão valor a esta academia, numa cidade que já teve 5 governadores de estado, numa cidade que foi elite cultural do estado do Piauí, mas que hoje se restringe a 50 pessoas a presenciar a apresentação e o lançamento do seu livro. Mas vamos em frente, porque a semente está lançada, o livro está lançado, as ideias estão lançadas. E esta academia, que tem nesse desembargador um homem que sai do tribunal, vai a Pedro II, vai a Campo Maior, vai a Batalha, vem a Barras, vai a Amarante, vai a São Raimundo Nonato, levando a cultura. Nós precisamos respeitar as duas coisas. Um desembargador diferente que faz justiça, inclusive, com a cultura. Porque nem todos fazem isso. Nem todos os juízes, desembargadores fazem isso. Nem todos os políticos fazem isto. Mas, insisto, Dilson, não se preocupe, vá em frente. Eu também tenho uns momentos de tristeza, de insatisfação para com a sociedade. Mas ainda assim, e graças a Deus, mantive-me até hoje, ciente de que a cultura é o elemento principal de uma sociedade. E a nossa academia cresce a cada dia. Ela vai crescer mais ainda, porque aqui estão Melquisedeque, Herculano, o tio José, membros desta academia, que representam as letras do Piauí, representam as letras do estado do Piauí. E para finalizar, Diógenes, para com o livro do Dilson. Diógenes andou em Roma com um farol. Estava procurando um homem honesto. Dizia que ele passou e não encontrou. Mas quem ficou na história foi Diógenes, com a sua história de procurar o homem honesto. Dilson, nós vamos ficar na história, porque somos nós
que tenham a coragem de escrever, de protestar, de mostrar as insatisfações, de mostrar as injustiças sociais, de mostrar as iniquidades. O que se fala hoje são dos poetas Castro Alves, José do Patrocínio, que fizeram a abolição da escravatura, que mostraram para o mundo que a escravidão era uma iniquidade, era uma injustiça social. E nós, através do livro, vamos mostrar que este Estado precisa mudar, que esta academia precisa ser fortalecida. Muito obrigado. Para colocar, por via intermédio, agradece o comparecimento de todos, principalmente do Dr. Magno Pires Alves, representando Sua Excelência o senhor Governador do Estado, os acadêmicos Herculano Moraes, Dr. José Lages, Dr. Minério Dedec Viana, do excelentíssimo juiz de direito da comarca, Pedro de Alcântara Macedo, do apresentador do livro Assis. Assim, eu faço os agradecimentos da academia e em seguida haverá autógrafos do livro pelo autor, aqui mesmo, e bem assim um pequeno coquetel. Muito obrigado. Às vezes dói, né? Dói, mas... Desse amor já podaram seus momentos. Tão bom é a estrada de terra na boleia de caminhão. Era assim, com a roupa encharcada, a alma repleta de chão. Todo artista tem de ir aonde o povo está. Se foi assim, assim será. Cantando me desfaço e não me canso de viver, nem de